Quando um casal de idosos de 70 e 71 anos de idade parou de ser visto pelos vizinhos e amigos, todo mundo começou a desconfiar. Eles do dia para a noite pararam de frequentar os locais que era costume eles irem. O homem de 70 anos, por exemplo, parou de ir até um mercadinho onde ele ia com frequência, parou também de ir até um bar onde ele toda sexta-feira encontrava os amigos, e isso acabou chamando a atenção. Os dois moravam com uma moça de 32 anos de idade que era filha deles e que era quem cuidava do casal. O que aconteceu é que, com o passar do tempo, essa preocupação foi aumentando porque já tinham passado 4 anos desde que eles tinham sido vistos pela última vez. E quando a filha era perguntada sobre onde estavam os pais, ela dizia que eles tinham se mudado para uma casa na praia. Essa foi só uma das coisas que ela disse e falou também um monte de outras coisas, outras desculpinhas que a gente vai entrar a fundo agora nesse caso e entender todo o cenário e o que foi descoberto no final, que é inacreditável. Eu sou o Thiago Santos e tem alguns casos que é difícil de acreditar que realmente aconteceram, pelos detalhes e pela frieza de algumas pessoas. Esse aqui é um desses casos. Antes de a gente continuar, não esquece de deixar o teu like aqui embaixo, que me ajuda muito mesmo. Deixa também um comentário se quiser, pode deixar uma crítica, uma sugestão para um próximo caso, fica bem à vontade. E claro, se inscreve aqui para ver mais histórias como essa. Bora pro caso. Tudo começa no ano de 2019. O cenário de toda essa história é a região de Great Battle, uma vila com cerca de 15 mil habitantes na região de Chelmsford, no condado de Essex, na Inglaterra. Só para te dar uma localização melhor aqui, ela fica a mais ou menos 50 quilômetros de Londres. Essa região ela é bem calma, mesmo com cerca de 15 mil habitantes. Tem aqueles locais onde todo mundo se conhece, né? Onde as pessoas compram nos mesmos mercadinhos, aquelas vendinhas ali de bairro, e esse é um ponto muito importante aqui desse caso. Você vai entender com o decorrer aqui da história que por esse motivo, tudo poderia ter sido resolvido antes, mas tiveram alguns acontecimentos no meio desse caso que acabaram ajudando a esconder o que realmente tinha acontecido. Bom, em um sobrado de 3 andares, morava então um casal chamado Louise McCullough e John McCullough. A Louise, com 71 anos de idade, e o John tinha 70. Junto com eles, estava morando a filha do casal de 32 anos de idade, chamada Virginia McCullough. O John era professor aposentado, ele tinha dado aula por muitos anos em uma universidade, lá do Reino Unido, e a Louise também era aposentada. Com essa idade avançada que os dois tinham, estavam na casa dos 70 anos, eles precisavam de uma cuidadora. E nada melhor do que a própria filha deles ser a cuidadora, né? Eles tinham, na verdade, 5 filhas e a Virginia era a mais nova delas. As outras 4 filhas, elas já tinham saído de casa há algum tempo, cada uma já tinha sua família. E quanto a esse detalhe aqui, tem algumas informações que não foram divulgadas sobre como era o contato dos pais com essas outras 4 filhas. Se eles se visitavam com frequência ou não, são pontos que não foram divulgados, a gente não sabe exatamente. Mas aparentemente aconteciam contatos entre eles com frequência por telefone. A mãe, a Lois, principalmente trocava mensagens com as filhas. A Virginia, que morava com eles, ela tinha o desejo de se tornar uma artista. Era o sonho dela. Ela inclusive pintava alguns quadros em casa, coisas nesse sentido, e falava para os pais que estava estudando para ter sucesso nessa área. Ela passava horas em casa, no computador, supostamente trabalhando. Tiveram até alguns vizinhos mais tarde que comentaram que ela falava que era web designer. E o último emprego externo que os vizinhos lembravam que ela teve foi de bartender, isso lá no ano de 2017. Mas o grande detalhe é que esse casal tinha vários problemas de saúde. O John tinha diabetes, tinha pressão alta, tinha glaucoma e ele tomava vários medicamentos por conta desses problemas. E com a Lois não era diferente, ela também tinha vários problemas, principalmente de saúde mental. Ela tinha ansiedade, agorafobia e também tinha sido diagnosticada com TOC. E por conta de tudo isso, meio que foi feito um trato entre os pais e a filha de que eles pagariam um valor mensal para que ela ficasse então em casa cuidando dos dois. Ela fazia os trabalhos de casa, ela ajudava no que fosse preciso, mas principalmente ela administrava todas as coisas da família. E isso incluía as contas de banco do casal, aquelas economias que eles tinham depois de tantos anos trabalhando e também os valores de aposentadoria que entravam todo mês. Então, por mais que muita gente, vizinhos e conhecidos, achassem muito estranho a Virginia, que já estava na casa de 32 anos, morar com os pais, tinha uma explicação para isso. Os dois precisavam de cuidados. O John costumava toda sexta-feira ir até um bar que ficava próximo à casa deles. Ele curtia jogar sinuca, aí ele ia para lá, encontrava alguns amigos, trocava uma ideia, normal, né, de um aposentado. E ele também às vezes gostava de jogar golfe. Então às vezes ele ia até um campo e fazia isso. Só que a Lois, ela era bem o contrário. Ela já era bem mais reservada, ela gostava de ficar só em casa, ela tinha ansiedade, né? Mesmo assim, de pouco em pouco tempo, o casal era visto caminhando junto por lá.
lá. Só que isso parou de acontecer repentinamente na metade do ano de 2019. Por volta de junho de 2019, o casal não só parou de ser visto junto, como também ninguém dos dois foi visto mais. Teve até um cara que era dono de um mercadinho que ficava algumas ruas ali da casa dos McCullough, que disse que o John ia com frequência pra lá pra comprar alguma coisa pra comer, coisa simples, né? E do nada ele parou de ir lá. A mesma coisa falaram aqueles amigos dele daquele bar. Eles também não tinham mais contato com o John. A Virginia continuou seguindo a vida dela normal, ela ia para lojas, fazia compras, andava lá pela rua, e aos poucos algumas pessoas que viam ela perguntavam como que estavam os pais, onde eles estavam, e uma das primeiras coisas que ela falou é que eles tinham viajado para a região de Walton, que é uma cidade na costa da Inglaterra, uma região de praia e que fica a mais ou menos 60 quilômetros de distância de Great Battle. Segundo ela, os pais resolveram ir curtir um pouco a aposentadoria. Só que essa história de viagem também acabou mudando depois de alguns meses. Ela mudou essa versão e começou a dizer que os pais tinham resolvido se mudar pra lá. Já não era só um passeio. E isso, obviamente, todo mundo ao redor começou a achar bem esquisito. E aí, antes de a gente pensar sobre aquelas 4 irmãs, será que elas não achavam isso tudo estranho, né? Continuavam chegando mensagens pra elas do telefone da mãe, da Louise. Então, aparentemente, estava tudo bem pra elas. Inclusive, teve até uma dessas filhas que recebeu uma mensagem do número de telefone da mãe dizendo que eles tinham ido para Walton. Foram alguns meses assim, até que a gente chega em uma coisa que mudou o mundo todo. A gente tá no fim de 2019, né? E ali no final teve a pandemia, que simplesmente fez muita gente se fechar em casa, não tinham mais visitas entre familiares, muita gente nem saía pra rua, então acabou meio que caindo no esquecimento esse sumiço do casal. Ninguém mais perguntava pra Virginia onde eles estavam, porque eles tinham mais de 70 anos, né? Obviamente eles estavam em um grupo de risco, então a Virginia teve uma folga, vamos dizer assim, ela não precisou mais dar desculpas sobre o que tinha acontecido com os pais. E a loucura é que não foram só algumas semanas, né, desse jeito, foram meses. Ninguém nem cogitava visitar o casal justamente pelo risco. Só que nessa mesma época, alguns vizinhos já começaram a notar uma mudança no comportamento da Virginia. Eles viam ela, às vezes, caminhando meio sem rumo ali na rua, ficava na frente da casa por algumas horas, ouviram também alguns gritos vindos lá da casa. Ela também começou a ser meio estranha quando via alguns conhecidos na rua, nem olhava direito, nem cumprimentava. Mas enfim, o fato é que o tempo foi passando. A gente entra em 2020, depois 21, depois 22, 3 anos e ninguém mais tinha visto o casal. E todo esse tempo depois teve um médico que começou a ficar muito preocupado. Ele era o médico que receitava aqueles medicamentos tanto para o John como para a Louise. Como eu falei lá no início aqui do caso, ele tinha pressão alta, ele tinha também os outros problemas e ele tinha que tomar remédios. Não tinha como ele ficar sem. Antes mesmo da pandemia, ele já tinha entrado em contato com a Virginia e ela deu aquela desculpa da viagem deles. Só que 2 ou 3 anos depois já, as coisas no mundo já estavam voltando ao normal, aos poucos, e o casal já poderia ir consultar presencialmente com esse médico. O problema é que isso não acontecia. O doido é que a Virginia marcava as consultas, mas sempre quando chegava perto desse dia marcado, ela entrava em contato com o médico de novo e falava que eles não conseguiriam ir. Isso foi se repetindo várias vezes. Ao mesmo tempo, tiveram ligações que foram feitas do celular da Louise para alguns parentes, onde a suposta Louise falava, inclusive. Ela estava sempre com a voz meio rouca, meio distante, meio abafada, né? Parecia. Ela sempre dizia que estava com gripe, com algum problema de saúde, e enfim, mais tarde se descobre que era a Virginia, né, fingindo ser a mãe na ligação. Mas se já não bastasse isso, talvez a coisa que mais provoca críticas de quem conhece esse caso contra a polícia, pessoas que dizem que a polícia falhou, né, é que tem centenas de ligações da Virginia para a polícia ali da cidade. Ela ligava e reclamava de supostas invasões na casa dela, pessoas que estavam incomodando ela. O registro mais forte de todos é um onde ela diz que 3 pessoas invadiram a casa dela, a parte onde era o pátio da casa dela, e ela teria sido agredida. A polícia foi até a casa dela nessa época por conta dessa suposta invasão e conversou com a Virginia. O problema é que a história não bateu, parece que ela tinha até uns machucados no rosto, alguns machucados estranhos, mas nada foi feito quanto a isso, não entraram na casa dela para olhar, nada. Mais algum tempo passou e isso já era no final de 2023, 3 anos depois de eles terem sido vistos pela última vez. Mais uma vez a Virginia desmarcou uma consulta dos pais e aí aquele médico do casal resolveu, não, tem alguma coisa errada aqui, vamos ter que dar uma olhada mais a fundo nessa
história. Ele entrou então em contato com um órgão de proteção ali da cidade, que só pra você entender, só como exemplo aqui, né, é um órgão como se fosse um conselho tutelar. Obviamente o conselho tutelar é para crianças, mas tem um órgão assim no Reino Unido que você pode ligar para fazer denúncias de maus tratos contra qualquer pessoa de qualquer idade. E foi isso que o médico fez. Mas o que o médico pensava não era nada relacionado a um crime ou algo nesse sentido. Ele disse que o que ele desconfiava era que talvez ela pudesse estar se aproveitando dos pais. Talvez ela tivesse trancado eles em casa, talvez ela não deixasse eles saírem. A desconfiança era essa, nada de crime. E quando ele fez então a denúncia, esse órgão de proteção entrou em contato com a polícia do condado de Essex. E eles, que já conheciam essa mulher por conta daquelas outras denúncias, né, que ela mesma tinha feito, resolveram ligar para ela. Na ligação, pela primeira vez, eles perguntam para ela especificamente sobre os pais, para fazer uma verificação ali de bem-estar, ver a situação deles, perguntar por que eles não estavam tendo atendimentos médicos, e ela seguiu a mesma linha daquelas mentirinhas que ela já estava contando há anos. Esse contato da polícia com ela rolou no início de setembro de 2023. No telefone, ela disse que os pais estavam bem e falou que eles estavam viajando, mas disse que eles voltariam para casa no mês de outubro, no mês seguinte à ligação. E aí ela falou que se a polícia quisesse, poderia falar com eles pessoalmente. A polícia disse que beleza, que estava tudo bem, mas isso eles só falaram para ela no telefone, porque na real já tinha muita desconfiança sobre ela. Policiais já tinham ido conversar com alguns vizinhos que relataram várias coisas estranhas e, mais que isso, uma investigação já estava rolando. Tinham sido detectadas várias inconsistências naquelas versões dela. E o principal, que a gente já vai falar bem detalhadinho aqui, foram movimentações nas contas bancárias do casal que eram bem atípicas. Mas tá, logo depois dessa ligação da polícia para ela, as autoridades viram que não tinha jeito. Tinha que ir fazer uma visita na casa para tirar toda essa história limpa. E isso é feito na sexta-feira, dia 15 de setembro de 2023. Pouco depois do meio-dia, a polícia chega lá na casa, eles batem lá na porta, ela não abriu a porta, e aí eles entram à força então. Eles arrombam uma porta dos fundos exatamente 12:12, como a câmera corporal de um dos policiais registrou, e assim que eles entram, eles dão de cara com a Virginia lá dentro. Só que a reação dela foi uma das coisas que mais surpreendeu, porque ela não reagiu em nenhum momento, ela não tentou fugir, nada disso, foi bem pelo contrário, ela foi extremamente calma e ela começou a contar tudo o que ela tinha feito e onde realmente estavam os pais dela. Ela vai até um cômodo, exatamente o cômodo por onde aqueles policiais tinham entrado, e ela diz que o corpo do pai dela estava lá, embaixo do que parecia ser um túmulo improvisado. Ela também falou que o corpo da mãe estava no andar de cima, dentro de um guarda-roupas. Nesse mesmo interrogatório rapidamente feito ali pelos policiais, ela também falou que sabia que algum dia ela seria pega, que descobririam tudo, e ela fala até que ela merecia ser punida pelo que ela fez e começa a dar os detalhes, revela como ela tirou a vida dos próprios pais. Ela foi levada para a delegacia, presa, e aí agora a gente começa então a entender como ela agiu e por que ela fez isso. O que acontece? A partir do momento que ela recebeu aquela permissão dos pais para controlar as contas bancárias, ela passou a gastar muito. A polícia mapeou que ela tinha gastos altos com joguinhos, com apostinhas feitas pela internet e com compras no cartão de crédito. Ela comprava basicamente roupas, joias, esse tipo de coisa, e quando a grana da aposentadoria dos pais não conseguia mais dar conta desses gastos, ela começou a fazer empréstimos em nome dos pais. Isso ainda enquanto eles estavam vivos, tá? Antes de 2019. E teve um momento que o John, o pai, percebeu que a grana lá da conta no banco estava diminuindo. E ele pergunta para ela o que estava acontecendo, e ela disse que eles estavam sendo enganados pelo banco, que o banco é que estava tirando dinheiro deles. Teve também uma segunda vez onde ela disse para o pai que eles tinham sido hackeados, que alguém tinha invadido a conta deles, e os pais acabavam acreditando nela. Só que essas dívidas começaram a aumentar cada vez mais. Era empréstimo em cima de empréstimo, e de acordo com a polícia, ela tinha dívidas de mais de 60 mil libras. E ao todo, né, ela já tinha tirado dos pais mais de 160 mil libras. E o que se presume, então, é que a pressão do pai começou a aumentar cada vez mais sobre ela. Ele cada vez questionava mais onde estava indo todo esse dinheiro, o que estava acontecendo, e aí ela viu como única saída tirar a vida dos dois. Ela mesma confessou para a polícia o que ela fez. No dia 17 de junho de 2019, uma segunda-feira de noite, ela coloca o plano em prática. Esse plano, segundo a polícia, começou a ser planejado com 3 meses de antecedência, em março de 2019 já. Na noite do dia 17, então, ela preparou um coquetel, uma mistura, usando os próprios medicamentos que o pai dela tinha que tomar. Ela misturou tudo isso com uma bebida e levou para o pai e para a mãe beberem. De acordo com ela já tinha feito um teste antes para ver se isso ia funcionar. Testou isso com o pai. Ela dá então as bebidas e eles foram dormir.
Os pais dormiam em quartos separados, o John era ali nesse cômodo por onde a polícia entrou e a Louise dormia no andar de cima. No dia seguinte, logo cedo a Virginia acorda, por volta das 6 horas da manhã, segundo ela mesma está contando. Ela foi até o quarto do pai, percebeu que tinha dado certo, ele estava sem vida. Ela sobe então para ver a segunda parte do plano, só que lá em cima teve um problema. Ela viu que a mãe estava viva e estava inclusive ouvindo rádio lá na cama. Ela percebeu também que a mãe não tinha tomado toda aquela mistura que ela tinha feito. E aí é que vem uma parte impressionante desse caso, para não dizer outra coisa. Ela desce e pega um martelo, volta para o quarto e atinge a mãe várias vezes. Não satisfeita, ela ainda vai para a cozinha, pega mais uma faca e, de acordo com a polícia, foram mais 8 vezes que ela atingiu a própria mãe. Só que não acabou ainda. Nesse momento que ela atingiu a mãe, ela acabou machucando a mão. E aí no mesmo dia tem o registro de ela ter ido buscar atendimento em um consultório médico por conta de um corte na mão. Nessa mesma saída de casa, depois de cometer o crime, ela foi comprar sacos de dormir e luvas. Aí ela volta para casa e começa a preparação ali dos locais onde ela esconde os pais. Ela colocou alguns blocos de concreto, ela improvisou um túmulo dentro do próprio quarto onde ele dormia, colocou o corpo dele dentro de um saco de dormir e depois ela fez esse fechamento ao redor e colocou várias camadas de cobertores por cima. No outro andar, no andar de cima, ela fez a mesma coisa com a mãe. Colocou ela dentro de um saco de dormir e escondeu dentro de um guarda-roupas. Pelos próximos 4 anos, de junho de 2019 até setembro de 2023, ela morou e viveu dessa forma na casa, morando com os restos dos próprios pais. Já na delegacia, ela deu a localização da faca e do martelo para os policiais. O martelo ele foi encontrado dentro de uma caixa, debaixo de uma escada lá da casa. Ele já estava enferrujado, mas ele ainda estava sujo de sangue. A faca ela também foi encontrada lá na cozinha da casa. Bom, e para terminar, a gente nem precisa se alongar muito nessa parte de condenação e julgamento, porque ela em nenhum momento negou ter feito tudo aquilo. Logo de cara, ela já confessou tudo e deu detalhes. E diante da justiça, também não foi diferente. Ela foi mantida presa e aí tiveram algumas audiências. Depois disso, a polícia continuou investigando a fundo para ver se não tinha mais alguma coisa ou se não tivesse alguém mais envolvido. Mas o que eles encontraram depois da morte dos pais foram várias movimentações bancárias, contas sendo abertas em nome da Virginia, ela colocando grana para lá, usando cartões dos pais, o que provava, cada vez mais que a motivação de tudo aquilo tinha sido só grana. Também foram rastreadas e ouvidas as ligações que ela mesma fez dos telefones da mãe e do pai para algumas pessoas, fingindo ser eles. Ela falava sempre com a voz abafada e tal para simular que estava tudo bem. Também foram encontrados registros de pedidos que ela fez em uma loja de materiais de construção, onde ela encomendou 40 blocos de concreto, cimento e areia, coisas que ela usou, para montar aquele, entre aspas, túmulo. Depois que esse caso veio à tona e ganhou as notícias, principalmente lá no Reino Unido, teve muita gente que se apavorou pelos detalhes. Ela foi capaz de construir um túmulo dentro do quarto e viver do lado de tudo aquilo. Alguns vizinhos também falaram e contaram que ela chegava a mandar algumas vezes comida para os vizinhos, mesmo eles não querendo. Ela comprava às vezes comida e deixava na porta deles, o que se acredita agora que era uma forma que ela estava tentando comprar eles ou evitar que alguma denúncia fosse feita, algo desse tipo. O que acabou ajudando ela nesse segredo foram aqueles meses de isolamento, que acabaram fazendo parecer normal o que estava acontecendo. A gente pode imaginar aqui que se talvez não tivesse tido a pandemia, esse caso fosse descoberto antes. O que dá pra gente presumir, e que inclusive foi comentado na época, uma conclusão que muita gente tira também depois que conhece esse caso, principalmente por ver depois essa tranquilidade dela quando a polícia chega e prende ela, é que ela talvez já não tivesse mais aguentando viver com esse segredo. Ela já estava há 4 anos, vivendo ali e inclusive ela chegou a falar que ela sabia que algum dia seria descoberta. Em julho de 2024, teve a última audiência desse caso, onde a Virginia se declarou culpada das 2 acusações de homicídio. A defesa dela até trouxe alguns diagnósticos de que ela sofria de paranoia e ela também foi diagnosticada com autismo, mas isso não chegou a ser usado como defesa, só foi citado para apontar que isso poderia ter uma pequena influência no que aconteceu. O juiz do caso chegou a comentar esses diagnósticos dela, mas ele citou que o motivo principal para ela ter feito isso foi financeiro, foi grana. Ela precisava do dinheiro dos pais para continuar bancando aquelas coisas que ela comprava. E o que comprova isso são as compras feitas depois de cometer o crime. 2 dias, por exemplo, depois de fazer tudo que ela fez, ela foi comprar roupas novas e até solicitou novos cartões no banco. Em 11 de outubro de 2024, ela conheceu a sentença. Ela foi condenada à prisão perpétua com
no mínimo 36 anos presa. Ela vai poder entrar com um pedido de liberdade condicional lá no ano de 2059. Como sempre nesses crimes onde existe a possibilidade de o criminoso no futuro pedir a liberdade condicional, no caso aqui da Virginia McCullough lá em 2059, quando ela já vai estar com 72 anos, ela até pode encaminhar esse pedido, mas a chance de ela conseguir nas primeiras vezes essa liberdade é bem remota. E até especialistas dizem que tem várias coisas no caso que acabam jogando contra ela no momento que ela for pedir essa liberdade. Isso porque o crime agora dela foi premeditado, ela pensou nisso meses antes, usou muita agressividade na hora de tirar a vida dos próprios pais e também, para finalizar, ocultou os corpos dos dois. Então sim, ela pode pedir liberdade condicional, mas isso não quer dizer que ela vai ser liberada. Bom, muito obrigado por você ter ficado até aqui. Não esquece, deixa o teu like aqui embaixo que me ajuda muito mesmo. Deixa também um comentário se você quiser, pode deixar uma crítica, uma sugestão para um próximo caso, fica bem à vontade. E se inscreve para ver mais histórias como essa. Até o próximo caso.